A Bíblia nos ensina que o nosso bondoso Deus quer nos ouvir. Este é o estudo de número 677 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Se por acaso você ainda não se inscreveu, por gentileza se inscreva. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. E juntos estamos alcançando muitas vidas para a glória do nome do Senhor. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Mas para que o Senhor nos ouça, é necessário nós clamarmos a Ele. Vamos ao nosso tema. Clama ao Senhor, porque Ele ouve e responde. O nosso texto base está no livro de Jeremias, capítulo 33, verso 3, que diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha que tremendo que o Senhor fala para nós. E Deus, Ele nos ensina que nós devemos clamar a Ele. Assim como Davi fala no Salmo 50, verso 15, clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. É lindo você entender que Deus, Ele quer te ouvir, mas para Ele te ouvir, Ele quer que você clame a Ele. E Davi mostrou para clamar ao Senhor no dia da angústia. Mas será que é somente no dia da angústia que você pode clamar ao Senhor? Vamos ver o que fala Jeremias no capítulo 29, verso 12 e verso 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, ao Senhor, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração. Então agora Jeremias está mostrando que nós temos que ter essa prática de clamar ao Senhor, de buscar ao Senhor, de invocar ao Senhor, de procurar o Senhor e sempre de todo o coração. Clamar é o mesmo que dizer em alta voz. Clamar é suplicar, é chamar, é invocar e é apelar. E Jó, ele testifica que Deus, ele fala, que Deus, ele responde, mas é o homem que não está dando atenção, é o homem que não está ouvindo as respostas do Senhor. Jó capítulo 33, do verso 13 ao verso 15. Sendo assim, não contendeis alegando que Deus não responde aos questionamentos humanos. Entretanto, a verdade é que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra. Deus fala assim, em sonho ou em visão durante as noites, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas. Olha que tremendo! Jó mostrando para nós que Deus realmente, Ele responde questionamento, Ele responde oração, Ele responde ao clamor do ser humano, mas ainda Ele fala, Deus tem várias maneiras de responder. Pode ser por sonho, pode ser através da palavra dele, através da Bíblia Sagrada, pode ser através da voz do Espírito Santo dele dentro de nós e pode ser através de uma pessoa. E a Bíblia, ela nos ensina através dos personagens bíblicos, homens que clamaram ao Senhor, mulheres que clamaram ao Senhor, foram ouvidas pelo Senhor e receberam a bênção do Senhor. Vamos começar por Raquel. Raquel, ela vendo a situação que ela estava, uma mulher estéril, uma mulher que era vista pela sociedade como uma mulher inútil. Olha que sociedade cruel da época de Raquel. E em compensação, a irmã dela, Leia, dava filhos a Jacó. Mas Raquel, ela clamou ao Senhor. Gênesis capítulo 30, verso 22 e verso 23. Então Deus lembrou-se de Raquel,
Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou, deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. E o nome do filho de Raquel é José. Mas você observou que Deus ouviu o clamor de Raquel, Deus atendeu a súplica de Raquel, Raquel engravidou e ela glorificou a Deus, falando que Deus tirou dela a humilhação. Vamos nos lembrar de outra pessoa que clamou muito ao Senhor. Existem muitos versículos mostrando que ele clamou ao Senhor. Por exemplo, quando ele fugiu do filho dele, Absalão, e muitos dizem que o Senhor não iria socorrer a ele. Mas ele clamou ao Senhor, ele mostrou ao Senhor a confiança dele em Deus e sabia, e já confessou quando ele clamou ao Senhor que o Senhor o honraria. É de Davi que eu estou falando, Salmo número 3, o verso 3 e o verso 4. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória, e o que me ergue a cabeça. Em alta voz eu clamo ao Senhor, e do seu monte sagrado ele me responde. Olha a confiança de Davi, olha a certeza de Davi. Lembra que clamar é suplicar, é dizer em alta voz, é chamar, é invocar. E justamente isso que o versículo mostra. Davi, em alta voz, ele clamou ao Senhor. É importante você entender através desse versículo que nós vimos que antes de Davi clamar, ele mostrou para o Senhor que ele confiava que o Senhor iria o honrar. Vamos ver no Salmo 18, verso 6, outra fala de Davi. Na minha aflição eu clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus do seu templo. Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A certeza que Davi mostra na aflição, ele precisou clamar, ele sabia quem ele poderia recorrer na hora da angústia, na hora da aflição, porque ele sabia que da onde Deus estivesse, Deus iria ouvir e Deus iria responder. Mas ainda em 2 Samuel, capítulo 22, verso 7, nós vamos ver o mesmo versículo, só que agora em 2 Samuel, que diz: na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Esse é o Todo-Poderoso, é o Deus maravilhoso. Mas ainda vamos ver mais um versículo que está em Salmos 55, verso 16, o próprio Davi falando: eu porém clamo a Deus e o Senhor me salvará. Esta confiança de Davi que nós precisamos ter e clamarmos ao Senhor, mas sabendo que o Senhor nos ouve, sabendo que o Senhor nos salva, sabendo que o Senhor nos dá vitória. Davi, ele ainda ensina que os justos, eles clamam a Deus. No Salmo 34, verso 17, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Nós sabemos que servimos um Senhor que ouve o nosso clamor, ele ouve a nossa súplica, ele ouve quando nós chamamos a ele. Quem fala isso também é o autor do Salmo 91, e ele ensina que sempre que chamarmos ao Senhor, o Senhor responderá. Salmo 91, verso 15, sempre que chamar pelo meu nome, é Deus falando, hei de responder-lhe, estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis. Quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Segundo os estudiosos da Bíblia, este salmo foi escrito por Moisés, mas para e preste atenção no que ele estava falando. Sempre que chamar pelo meu nome, é o Senhor falando, sempre que você chamar por mim, eu vou te ouvir, eu vou te responder. E olha que tremendo, mesmo nos momentos mais difíceis, aqueles momentos que as pessoas acham que estão passando sozinha, e Moisés, ele nos mostra o Senhor
Senhor não nos deixa só, o Senhor passa conosco nos momentos das tribulações, das angústias, das aflições. O nosso Deus, Ele nos resgata e o nosso Deus, Ele nos honra. Moisés é aquele homem que Deus levantou ele para tirar o povo dele lá da terra do Egito, para caminhar com aquele povo no deserto, e era um povo difícil, e Deus honrou a Moisés. Outro personagem que a Bíblia nos mostra é o rei Asa. O rei Asa era o rei da tribo do sul, ou seja, de Judá e Benjamim. E ele certa vez teve que enfrentar um exército de 1 milhão de soldados etíopes, mas ele só tinha a metade do número daquele exército. Mas sabe o que ele fez? Segundo Crônicas, capítulo 14, verso 11, então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O que este versículo está mostrando é a atitude do rei Asa diante daquele poderoso exército. Ele clamou ao Senhor, ele reconheceu que Deus tinha todo o poder, ele pediu ajuda àquele que poderia socorrer, e ele mostrou ao Senhor que a confiança dele não estava no número do exército, mas estava no Deus Todo-Poderoso. Vamos ver na história de Israel alguns momentos em que o povo de Israel estava passando por humilhação, por sofrimento, por perseguição, e olha, eles clamaram ao Senhor e o Senhor os socorreu. Vamos nos lembrar quando o povo de Israel era cativo, era escravo no Egito, e eles clamaram ao Senhor. Êxodo no capítulo 2, verso 23, muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Olha que tremendo, o povo estava sendo oprimido. Aquele faraó do tempo de José, que honrou a José, que honrou aos hebreus, havia falecido, e o novo faraó oprimiu os hebreus, colocou os hebreus como escravos. Mas o que eles fizeram? Eles clamaram ao Senhor e o Senhor ouviu. Êxodo capítulo 3, verso 7, disse o Senhor dizendo a Moisés: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Olha que tremendo que Deus está falando. Eu tenho visto a opressão do meu povo, eu tenho escutado o clamor deles por causa do que eles estão sofrendo. É o Deus que ouve, é o Deus que vê e é o Deus que sente o que está acontecendo com seu povo. Vamos ver outro personagem ainda falando sobre o povo de Israel. Certa vez o profeta Samuel precisou trazer a memória do povo de Israel, porque o povo de Israel não queria mais que Deus governasse sobre eles, e eles pediram um rei para o profeta Samuel, para que esse rei saísse à frente das batalhas deles. Eles queriam ser iguais às outras nações. O profeta Samuel mostrou para eles que eles estavam se esquecendo de como Deus foi com eles, que olha, quando eles foram oprimidos pelos inimigos, que quando eles clamaram ao Senhor, quando eles reconheciam seus pecados, se arrependendo, o Senhor os ouvia. 1 Samuel capítulo 12, verso 10. Então o povo clamou e suplicou pelo socorro de Yahvé, o Senhor, confessando: ó Deus, pecamos por ter abandonado o Senhor e prestado culto ao Deus Baal e à deusa Astarote e a seus postes sagrados. Agora, pois, livra
livra-nos das mãos dos nossos inimigos e nós te serviremos. O profeta Samuel precisou falar para o povo de Israel: vocês estão querendo um rei para sair na frente da batalha como um homem, mas o Deus de vocês é muito melhor. Mas o povo estava com o coração endurecido. Certa vez, os israelitas pediram para o profeta Samuel não parar de clamar ao Senhor, porque eles estavam passando por um aperto muito grande. 1 Samuel capítulo 7, verso 8, e disseram a Samuel: não pare de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Nesse contexto, os filisteus estavam fazendo guerra contra Israel e Samuel falou para o povo que eles deveriam se voltar para o Senhor, que eles deveriam se converter ao Senhor, mas eles precisavam tirar do coração deles, tirar do meio deles tudo que não agradava a Deus, e Deus iria livrá-los. 1 Samuel capítulo 7, verso 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Primeiro, o povo de Israel tinha que reconhecer quem era o Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque senão Deus livraria aquele povo, e aquele povo iria dar a glória de Deus aos deuses humanos. Mas então Deus orientava como que eles iriam proceder para que Deus os livrasse. Dá para entender o porquê Deus fazia assim. E assim o Senhor agiu. O Senhor ouviu o clamor quando os filisteus, eles foram pelejar contra Israel. Olha o que o Senhor fez. 1 Samuel capítulo 7, verso 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a peleja contra Israel. Olha como o Senhor agiu. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. É muito importante nós clamarmos ao Senhor, mas clamarmos ao Senhor com coração sincero, reconhecermos que todo o poder pertence ao Senhor, assim como toda a glória, assim como todo o louvor, e sermos gratos ao nosso Deus. E sempre que o povo de Israel clamava, o Senhor, ele agia. Muitas vezes ele levantava juízes para liderar aquele povo para a vitória. Uma vez os israelitas estavam há 8 anos servindo ao rei Cusã-Risataim, o rei da Mesopotâmia. Eles tinham se afastado do Senhor, eles estavam suportando a escravidão, a servidão por 8 anos. Mas quando buscaram o Senhor levantou a Otoniel, ou Otiniel em outras traduções bíblicas. Juízes capítulo 3, verso 9. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. Deus, ele usava homens que, ao olhar dos outros, eram pessoas comuns, pessoas simples, mas o Senhor os usava. O Espírito Santo de Deus os tomava e eles faziam um grande livramento no povo de Israel. 40 anos depois, sabe o que aconteceu? O povo de Israel novamente se afastou do Senhor. Ficaram servindo agora, sabe quem? Eglon, o rei dos Moabitas. Durante 18 anos eles ficaram sendo sujeitos a este rei dos Moabitas. Quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor levantou Eude e olha, Deus novamente deu vitória a Israel. Juízes capítulo 3, verso 15, novamente os israelitas clamaram ao
Senhor que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe, e o Senhor deu estratégia para Eude. E nós temos no nosso canal o estudo tanto de Otoniel como o estudo de Eude, e Deus ele ouviu mais uma vez a voz do povo israelita, e todas as vezes que eles clamavam ao Senhor, o Senhor levantava homens. Estes homens eram juízes e eles livravam o povo de Israel dos inimigos. 1 Samuel capítulo 12, verso 11 diz: então Yahvé enviou Gideão, Sansão, Baraque, Jefité e Samuel, que vos livraram das mãos dos inimigos de Israel, que vos rodeavam, e pudestes habitar a terra em paz e segurança. Louvado seja o Todo-Poderoso. Vou começar a concluir. Deus, Ele quer que você saiba que Ele ouve quando você clama, quando você chama o nome dEle. Ele te dá atenção, mas é importante você estar atento à resposta de Deus. É importante você clamar ao Senhor, você suplicar ao Senhor, você buscar ao Senhor com um coração sincero. No Salmo 119, verso 169 diz: chega à tua presença o meu clamor, Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Louvado seja o nosso Deus que nos ouve, que nos dá atenção, que nos responde e que está conosco. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe abundantemente, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.